Da entrevista. Até já. Sete h 37, hora do esporte. Hoje recebendo aqui João Vanderlei. Gostei da decoração de Natal, tá? Gostou? Bom dia pra você, Fábia. A gente está esperando os presentes. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como entregar os presentes aqui para a gente fazer as doações. Se alguém quiser me dar um, aceito, viu? Não, que isso, menino? Já tá querendo pegar o presente das crianças. Bem-vindo, João. O que você conta pra gente agora? Olha, vamos começar aqui com o Paysandu no futebol, né? Porque depois do rebaixamento, o Paysandu segue readequando seu elenco para a temporada 2026. Mas nesta quinta, o time bicolor anunciou a chegada do novo técnico, Júnior Rocha. Vamos ver como é que foi. Então aqui, pode ter certeza que no começo, antes de iniciar a pré-temporada, vamos sentar com os atletas e ditar as regras. Aí se o cara não se adequar, procura a tua turma que nós vamos seguir a nossa aqui. Essa será a nova mentalidade do Paysandu sob uma nova direção para 2026. Depois do executivo, foi a vez do novo treinador ser apresentado. Júnior Rocha, de 44 anos, chega após 2 temporadas em que conquistou os objetivos que o Paysandu almeja. Em 2024, subiu a Ferroviária para a Série B. Já nesta temporada, chegou ao quadrangular do acesso com Caxias. Entretanto, isso não significa que ele tem uma fórmula que garante um acesso. Eu chego aqui com cases de sucesso, mas eu não chego com a receita. Não tem receita pronta. Não tem qual modelo tu prefere? Eu prefiro o modelo das características dos jogadores que nós vamos trazer. Gosto de um jogo bem construído, desde lá de trás, usando o goleiro num jogo apoiado. Júnior Rocha desembarcou em Belém na quarta-feira e conheceu a estrutura do clube. Ontem foi para a primeira entrevista coletiva e, dentre as várias perguntas, um questionamento foi sobre a organização do time e ele se mostrou bem conservador. Eu gosto de improvisar muito pouco. Nos últimos clubes eu não tenho improvisado. Tenho usado ponta de ponta mesmo, meia de meia, volante de volante, lateral de lateral. Zagueiro de zagueiro, então não tenho muita improvisação. E sobre o perfil de jogadores que serão contratados, Júnior Rocha reforçou o que foi dito durante esta semana. O Paysandu vai insistir em quem realmente quer vir. Que o jogador tem que vir a fim mesmo de estar aqui. Não adianta só dar boca para fora e tem que ser comportamental isso aí. Eu sei, tem muitos que falam que querem estar aqui, que sonham estar aqui. Mas será que querem mesmo? Será que o comportamento deles vai condizer com o que eles estão falando? Né? Então a gente quer isso, cara. Nós queremos nós queremos errar o mínimo possível. E quanto aos que permanecem, principalmente da diretoria, lembrar do passado só vale a pena para corrigir os erros. Esse é o principal. E aconteceu comigo os cases de sucesso também, eu também tive. Né? Vários. Mas isso serviu como experiência e hoje eu estou aqui justamente porque eu aprendi com meus erros. E daqui para frente, né, o que eu levo comigo é sempre coerência, convicção do correto. Acho bem interessante esse começo de preparação do Paysandu para a próxima temporada, porque ele vai atrás de gente que tem um retrospecto bastante competente, né? O Júnior Rocha, por exemplo, ele, apesar de ser novo, tem 44 anos, mas ele como jogador e técnico já tem experiência, inclusive, em Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, ele disse na coletiva que tem mais jogos de Série B na carreira do que na Série C ou na 4ª divisão. Ele que manteve o Luverdense por 3 anos na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Então, já imaginou, o time lá de Lucas do Rio Verde, lá no Mato Grosso, 3 anos seguido na Série B, então deve ter aí um plano, o Júnior Rocha, para conseguir subir o Paysandu para a Série A. O Paysandu, acredito que deve ter um pouco de dificuldade, principalmente no mercado de transferências nos primeiros meses do ano, porque vai se apresentar uma configuração completamente diferente do que a gente já viu no futebol brasileiro, né? Onde os times da Série A e da Série B vão ter que ser muito mais agressivos desde o começo para formar elencos competitivos, porque, por exemplo, a Série A já começa a partir do dia 28 de janeiro. E aí, os times da Série C, que têm pouco dinheiro, que estão sofrendo também com problemas administrativos, como o Paysandu sofreu também, inclusive, esse ano, vão ter um pouco mais de dificuldade no mercado. Então, mesmo assim, dá para projetar aí um ano
animador para o Paysandu, para essa terceira divisão, que pode ser bastante competitiva. Já acertou na escolha do Marcelo Santana, na minha opinião, como executivo de futebol. Tem experiência tanto de presidente como de executivo. Você ter esses dois pesos aí da balança na hora de tomar as decisões críticas é algo muito importante. E tem o Júnior Rocha, que fez 2 temporadas muito boas na terceira divisão nacional. Vamos agora falar de Remo, que está comemorando ainda. Verdade, né? E o Remo chegou na Série A, mas antes do tão sonhado acesso, o time passou por muitos altos e baixos que fizeram a temporada 2025 ser muito marcante. Portanto, vamos relembrar um pouco sobre como foi a campanha do Remo na Série B. Chegou o momento de nós fazer história por esse clube. O ano de 2025 foi um dos mais marcantes da história recente do Clube do Remo. Uma Série B cheia de reviravoltas, mudanças no comando técnico e na gestão do futebol, mas também de afirmação de um elenco que soube se superar dentro de campo. Contratado na reta final do Campeonato Paraense para substituir Rodrigo Santana, Daniel Paulista iniciou a trajetória com uma mini temporada em Barcarena. Conseguiu o título estadual para o Remo, diante do maior rival, o Paysandu, e fez um bom começo de Série B. Foram 9 jogos de invencibilidade. No dia 6 de junho, deixou o Baenão, depois de receber uma proposta para comandar o Sport na Série A. Só tenho a agradecer ao Clube do Remo. Vivemos, apesar de ter sido muito curto, mas momentos fantásticos ali dentro, tanto de resultados como na própria relação. Mas, como eu disse, em momentos da nossa vida, principalmente profissional, nós temos que fazer escolhas e temos que tomar decisões. A saída do treinador aconteceu semanas depois do clube perder o executivo de futebol, Sérgio Papelin, que trocou de Leão, foi para o Fortaleza. E eu recebi essa situação, essa proposta para voltar para o Fortaleza, um contrato de mais 3 anos de trabalho lá, e eu, assim... Eu tenho um familiar em Fortaleza, minha mãe já tem 93 anos, precisa muito que eu esteja perto dela. Isso pesou muito na decisão. Para o lugar de Papelin, veio o ex-vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz. O momento em que o clube mudou de chave para manter o objetivo em busca do acesso. O que eu posso prometer é isso, é trazer a minha experiência, trazer, eu acho que os bons momentos que eu vivi dentro do futebol brasileiro, as relações, que eu acho que isso é importante também. E eu vou ser mais um aqui para contribuir com o presidente Antônio Carlos e a sua diretoria para que a gente possa conseguir o objetivo, que é um objetivo da onde o Remo já deveria estar há muito tempo, pela história do clube, pela grandeza da torcida. Para substituir Daniel Paulista, Braz trouxe o técnico português Antônio Oliveira, ex-Corinthians e Cuiabá. A estreia foi com derrota no clássico contra o Paysandu por 1-0, na 13ª rodada da Série B. Depois veio uma sequência de 6 jogos sem perder, mas só com 2 vitórias. A falta de uma sequência positiva e um desempenho convincente em campo irritaram a torcida azulina, que pediu a demissão do treinador. Ela veio depois da derrota para o Atlético Goianiense por 1-0 na 27ª rodada. Entregaram-se, portanto, e já lhes disse, podem ir de consciência tranquila, porque deram tudo, portanto, tiveram atitude, tiveram coração, foram unidos, porque eles realmente são um grupo fantástico, porque também não é fácil gerir um grupo de 40 jogadores, mas eles têm sido inextíveis, portanto, nesse aspecto, a torcida do Remo pode ficar descansada, porque tem um grupo exemplar. A pena que os jogos em casa tenham sido realmente o nosso calcanhar daqueles. Foi então que chegou Guto Ferreira. E o time teve a melhor sequência em toda a competição. 6 vitórias consecutivas e time de volta à briga pelo acesso. Nós temos fé e temos competência, e temos trabalho, e temos time para chegar. Só que aí veio 3 jogos sem vitória.
empates com Chapecoense e Novo Horizontino, além da derrota para o Avaí em um jogo de fortes emoções na ressacada. Na última rodada, precisando vencer o Goiás e torcer por um tropeço de Criciúma ou Chapecoense, o Remo começou o jogo perdendo. Mas veio a virada, com Pedro Rocha, artilheiro da Série B com 15 gols, e João Pedro, marcando 2 vezes. Acho que vai demorar ainda para cair a ficha, porque é difícil, cara, é difícil, você não tem noção. A gente já ficou extremamente emocionado na chegada com aquele mundo azul, né? Aquela invasão azul. A hora que nós entramos no campo para começar o jogo, eu olhava assim, não tinha espaço, velho. Não tinha espaço e era uma voz só. Uma voz só, cara. Isso aí é só quem está ali dentro para poder... É difícil, não tem como passar. E assim, encerrou a Série B para o Remo, com acesso garantido para a Série A, onde o clube voltará a disputar a elite do futebol brasileiro depois de 32 anos. Foi uma temporada longa para o torcedor azulino que terminou com o final mais feliz possível, mas o que dá para pontuar e perceber nessa reportagem do Bruno Amâncio é que o Remo fez boas escolhas, pelo menos a maioria delas, né? Quando as dificuldades se apresentaram. O Remo perdeu o Papelim, Remo perdeu o seu técnico, o Daniel Paulista, que estava fazendo uma bela campanha no início do ano e soube repor essas perdas da melhor maneira possível. E o torcedor questionar o Antônio Oliveira. Realmente, aí foi um pequeno tropeço, né? Porque não dá para ser tudo perfeito, né? Mas uma emoção no meio do caminho. Muita emoção, principalmente nessa última rodada. Mas a escolha do Guto Ferreira foi certeira, cara. E é um treinador que ele não estava tão em alta assim. Estava fazendo uma campanha de meio de tabela com o Cuiabá e reencontrou aí o caminho das vitórias com o clube do Remo. Acesso merecidíssimo e o Remo vai ter um desafio maior ainda, que é tomar essas boas decisões no ambiente mais hostil e competitivo que hoje tem o futebol brasileiro na Série A. Portanto, se o torcedor azulino teve muita emoção esse ano, ano que vem é garantia de que terá novamente. Fábia, antes da gente ir embora, tem mais 2 curtinhas aqui. A PAD joga nesse final de semana estreia da Superliga B de vôlei masculino, lá no ginásio do SESI, aqui em Belém, contra o América de Natal, às 8 horas da noite. E também destaque para o Campeonato Paraense, porque os campos são uma preocupação da Federação Paraense de Futebol e o Bragantino não vai poder jogar lá no Estádio Diogão. Ontem saiu um relatório da Federação Paraense dizendo que as condições não são boas para a prática do futebol lá. As fotos realmente são bastante assustadoras para quem, inclusive, já viu o Estádio Diogão numa melhor forma. Portanto, o Bragantino está negociando com Augusto Corrêa para poder mandar os jogos lá no estádio que foi muito elogiado, inclusive também por conta do gramado esse ano. O gramado de Augusto Corrêa realmente estava muito bom. Agora, uma pena o Diogão estar nessas condições. Isso pode atrapalhar o time? Acredito que sim, porque fica um pouco mais longe para a torcida, mas nem tanto, né? E é um estádio menor, com a capacidade menor. Então, Bragança costuma levar muita gente para o estádio, né? Vai ter uma capacidade menor na arquibancada, mas, por outro lado, vai ter uma qualidade maior no gramado. Portanto, a galera lá de Bragança vai ter que andar pelo menos uns 20 minutinhos aí de carro de moto para chegar em Augusto Corrêa para ver o Tubarão jogar. Obrigada, João, pela participação. Mas antes de você ir, vamos aproveitar? Você está do ladinho aí da nossa árvore de Natal. Tá bonita. Tá bonita. Vocês estão vendo? Ela está vazia por enquanto. Mas a ideia é que esse chão fique tomado pelos presentes, presentes que vão ser entregues para crianças de instituições aqui da nossa capital paraense. Pode doar presente para menino, pode doar presente para menina, pode doar para o João Vanderlei, que já pediu aqui o presente dele também. O endereço é Avenida Nazaré, número 350, bairro de Nazaré. Outra referência, bem ao lado da sede do Paysandu, já que a gente está falando de esporte. Né, verdade, fica fácil de achar mais também. Fácil de achar. Então, você que sabe onde é a sede do Paysandu, a gente está bem ao lado dessa sede. Chega aqui na portaria, se identifica, diz que quer deixar o presente e faz essa visita para a gente, né, João? A gente está aqui aguardando. Estaremos aqui para dar aquele abraço.
Exatamente, recebê-los de braços abertos e com muita gratidão também por fazerem parte dessa campanha da TV Liberal, que já é tradição por aqui. Agora sim, João, fechamos, recado está dado. Te espero daqui a pouquinho. Voltarei. Então pronto. Grande Combinado. abraço, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Inclusive recente do Dona Onete. Dona Onete, beijão pra senhora, tô com saudade. Vamos combinar aí uma visitinha no Bom Dia Pará para animar aqui. Pará. Oferecimento. Um bom dia Pará, pra quem acorda de camisa 13. Siga no Globo Esporte, no Esporte Cultura e jogo aberto às vezes. Esse é o futebol paraense, pra quem é remo pesando. Pra todos os times do meu Pará, estamos de volta, Canoma Pará. Canoma Pará. Se inscreve já.